Então, bem-vindos, bem-vindas, e queria, então, agradecer, antes de mais nada, a presença de cada uma e de cada um. Não sei se vai dar para todo mundo se apresentar, de onde é que vem, mas, de repente, ainda surge no meio das perguntas, quando alguém tem algo a falar, então se apresenta. Queria agradecer ao Stefan, que é o nosso hospedeiro, que abriu a sua sala, né, no Zoom, gentilmente, e agradecer muito, né, ao pronto atendimento ao nosso convite ao professor Dr. Júlio César Adam, que está aí à nossa frente, já presente, por nos ajudar a refletir e conversar, porque a teologia é refletir sobre a esperança e os problemas, né? A partir do lugar onde está, mas a partir de alguns pressupostos. Isso é muito importante. Há pouco eu estava escutando os jovens falando da loucura sem cruz, é meio difícil de entender, né? A fé também tem a ver com a loucura, né? Então, nesse tempo de loucuras para muitos que sofrem por causa da pandemia, existe também a esperança que nos move. Então, muito bem-vindo, Júlio. A gente já se conhece de algum tempo, né? De longa data, também é sua companheira no tempo de aula de flauta lá do Oeste de Santa Catarina, jovem menina, né? Era também um projeto de formação. Então, essa é a segunda frase, com essa eu termino já. Missão sem formação nunca deu certo. E também o culto precisa de formação. E aí nós estamos aí bem assessorados hoje, creio eu, para ajudar a refletir sobre as chances e limites do culto cristão, especialmente também nesse contexto de pandemia e a tecnologia que também dá uma surra na gente de vez em quando. Então, por parte da UP Grande Vitória, que atualmente eu sou coordenador, por parte do CTP, que Claudete e eu coordenamos, nosso muito obrigado, Júlio, a sua presença e pronta disposição de nos ajudar. Eu fico muito contente com esse convite, aceitei de bom grado, porque eu acho extremamente importante o que vocês estão fazendo. Como o pastor disse, formação é extremamente importante, né, em todas as situações. A nossa igreja é uma igreja que nasce muito preocupada com a formação, né, de todas as pessoas. Ela sempre investiu muito, né, na formação. Somos a igreja que somos, não só no Brasil, mas em vários cantos do mundo, porque levamos muito a sério a formação, né? E formação não só de pastores, pastoras, ministros e ministras, mas formação do povo de Deus. Realmente todo mundo formar, ler, entender, ser crítico, conseguir refletir por conta própria, são marcas da reforma, né? Então, é muito importante isso que a gente está fazendo. E fico muito contente de poder estar aqui com vocês e espero poder contribuir. Meu nome é Júlio César Adam, eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul. Os meus pais são de Santo Antônio da Patrulha, é uma cidade fica mais para o litoral do Rio Grande do Sul, uma cidade muito antiga no estado, mas muito pequena, de colonização açoriana, não é uma cidade assim típica alemã. Eu cresci lá nas barrancas do Rio dos Sinos, que é o rio principal. Meus pais eram agricultores, moram até hoje na roça, mas não trabalham mais, né? Plantavam arroz. Cresci lá no interior, né? Estudei em Ivoti, na escola evangélica, e depois na Este, em São Leopoldo. Fiz estudo de pós-graduação na Alemanha, lá em Hamburgo, onde Claudete trabalhou também muito tempo. E voltei, então, para Novo Hamburgo como pastor escolar. Foi meu primeiro campo de trabalho numa escola grande que tem aqui na cidade, escola evangélica. E nesse tempo então, comecei a trabalhar na faculdade, na Este, em São Leopoldo, como professor. Já estou lá agora há 10 anos trabalhando e moro em Novo Hamburgo, que é uma cidade vizinha do lado de São Leopoldo. E sou casado com a Angelita, que é natural de Santa Catarina, lá de
região de Concórdia, trabalhou há muito tempo em Cunhaporã com música. Hoje ela não trabalha, não faz mais nada com música, né? Trabalha com coordenação pedagógica e língua espanhola. Essas são as paixões dela hoje, né? E temos um filho chamado Tobias, que tem 17 anos, e 3 gatos. Então é isso. Estou feliz de estar aqui. Espero realmente poder contribuir com a nossa reflexão aí sobre culto. Gosto muito do tema do culto e acho importante a gente refletir, né? Culto a gente não só faz, mas é importante a gente também pensar o que faz, né? Porque é um espaço muito importante dentro da igreja. Esse é o nosso tema, o culto cristão no contexto atual. Nós vamos falar um pouco do que é culto. É bem esse exercício de a gente se dar conta do que é isso que a gente faz e qual a importância que isso tem na vida da comunidade e da igreja. E depois nós vamos falar de contexto, de cultura, né? Há muita questão da inculturação, vou explicar um pouco o que é isso. E depois, mais na parte final, vou falar um pouco dos desafios que a pandemia tem nos colocado. Então, e depois, então, abrimos para discussão. Isso não quer dizer que se vocês tiver alguma questão, alguma dúvida ou uma reação assim que precisa ser feita, aí é importante vocês abrir o som aí e se manifestem. Olha, eu não tô, isso aqui não entendi, tem que repetir, ou não estou de acordo também, estou aqui para conversar com vocês, né? Não venho com essa ideia de que eu tenho aqui, vou largar agora o que é verdade e vocês vão concordar, né? A ideia é trazer umas ideias e a gente conversar sobre elas, bem como deve ser aquilo que a gente chamou antes de formação, né? Não é formação de um para cima dos outros, mas é uma formação onde todo mundo aprende com tudo que todo mundo sabe. Então, se a gente pergunta assim, o que é culto cristão? O que é o culto? Uma pessoa encontra a gente aí na rua de Vitória e que alguém que não é da igreja e pergunta o que é culto, como é que a gente responderia essa pergunta? Uma das primeiras questões que me ajuda muito a entender vem de um alemão chamado Ernst Lange. Ele diz: tudo que a igreja faz é a comunicação do evangelho. A igreja comunica o evangelho não só falando o evangelho. Isso é um jeito de fazer, de comunicar o evangelho, mas nós comunicamos o evangelho muito mais a partir do que a gente faz. E no culto a gente faz muito, através do que a gente canta, através do encontro das pessoas, dos abraços, através dos gestos e ritos que nós, por exemplo, a Santa Ceia, o batismo, a bênção de uma pessoa, ou a bênção dos confirmandos, isso tudo são formas de comunicação do Evangelho. Se a gente... eu sei que em Vitória tem o Lar Martim Lutero, né? Que faz todo um trabalho de acolhida de pessoas doentes. Isso também é comunicação do Evangelho. A gente comunica o Evangelho não só falando, mas agindo, principalmente agindo. Então, a diaconia, o cuidado com as outras pessoas, o zelo pela uma convivência pacífica, harmoniosa, tudo isso são formas de comunicação do Evangelho. E o culto é, por excelência, um espaço de comunicação do Evangelho. É quase assim dizer, durante o culto, nós respiramos o Evangelho, nós nos alimentamos do Evangelho, nós tomamos banho desse Evangelho, nós trocamos informações sobre o próprio Evangelho, umas pessoas com as outras, e saímos do culto carregados com essa comunicação para deixar ela circular onde a gente está, seja na rua, no trabalho, dentro das nossas casas, na vida diária, né? Então, circular, deixar essa comunicação circular dentro da nossa vida e na vida dos outros. Então, vocês já veem que o que a gente faz no culto não é pouca coisa. Uma metáfora que, se vocês
tiveram já um pé na roça vão entender um pouco melhor, ou tem familiares que vivem na roça. O Nelson Kirsch, ele fez uma comparação uma vez, dizendo que o culto é como a parada de descanso no ranchinho que a gente tem lá na roça. Ou, às vezes, nem tem um rancho lá, embaixo da árvore mesmo. Então, o pessoal vai para a roça, a família ou um grupo de trabalhadores trabalham. Lá pelo meio da manhã, eles resolvem dar uma parada. Eles vão lá para o rancho ou vão para baixo de uma árvore para ter uma sombra. Eles fazem o lanche, tomam um bom café, comem um pão que foi preparado em casa. Mas eles não só tomam café e comem pão e descansam, eles também conversam sobre o trabalho feito. O que foi feito no roçado até aquele momento, o que ainda falta fazer, quanto tempo ainda vai durar o trabalho. Então, eles refletem sobre o trabalho feito e planejam o que falta fazer. O professor Kirsch diz o culto é exatamente essa parada no Rancho da Roça. É a parada no meio da vida. Durante a semana, a gente para num determinado momento, a gente se alimenta de evangelho, a gente conversa sobre como está indo a vida e a gente planeja como é que a vida vai seguir, como é que não só o trabalho, mas a vida como um todo. Então, é uma metáfora, uma comparação muito bonita para nós pensar que quando a gente faz culto, a gente está parando para descansar, e não só descansar, mas para digerir a própria vida, refletir sobre a vida, replanejar como é que a gente vai querer continuar vivendo. Uma ideia parecida com essa, a gente poderia dizer que quando a gente dorme, a gente está parado, né? O nosso corpo aparentemente está parado, mas na verdade o corpo e o cérebro, principalmente, eles estão reorganizando toda a nossa vida. Tanto que se a gente não dorme, a gente morre. O dormir é o reorganizar o corpo, é colocar os sentimentos, as ideias, as energias no lugar certo para no outro dia acordar inteiro e continuar trabalhando. Poderíamos dizer que o culto é restaurador como sono. É o momento em que, aparentemente, a gente não está fazendo nada, a gente está lá cantando, agradecendo, orando, mas esse processo, ele reestabelece todo o funcionamento do corpo. E o corpo aqui não é só o corpo do indivíduo, mas o corpo da comunidade, né? A comunidade, que é um corpo, ela consegue se refazer a partir do corpo. E uma última ideia, um outro professor, um pastor, aí, o von Naumann, ele dizia que o culto é o coração da igreja. O que é o coração para o corpo? Isso é o culto para a igreja. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que o culto, ele não é mais uma atividade que a igreja faz. Tem o grupo das mulheres, o grupo da UASE, o grupo dos jovens, o grupo das crianças, o coral, o presbitério, e a gente daí tem mais o culto. Ele diz, não, o culto não é mais um elemento. O culto é o elemento que reúne todos os demais. Tudo que uma igreja, uma comunidade faz, nasce do culto e volta para dentro do culto. Por quê? Porque é lá no culto onde a gente toma conhecimento da palavra, do evangelho, é lá que a gente se contagia com energia para voltar para a vida. Então, o que faz o coração no nosso corpo? Ele bombeia sangue, na verdade. Mas, além do sangue, ele bombeia oxigênio. Então, o coração puxa do nosso corpo o sangue venoso, né, que é um sangue carregado de toxinas e de coisas que precisam ser eliminadas. Ele traz isso lá para o coração, busca oxigênio limpo do pulmão, oxigena o sangue de novo e toca o sangue para dentro do corpo. O culto faz exatamente isso. O culto reúne
tudo que a comunidade faz, todos os grupos, todos os projetos, ações sociais, ações diaconais, tudo volta, tudo saiu do culto, foi lá no culto que isso foi despertado. Isso vai voltar para o culto justamente para reoxigenar, para criar novo ânimo, nova força, nova disposição para continuar fazendo. Senão morre, pessoal. Senão não tem como sobreviver. Se a gente não tem esse espaço de reoxigenação, a igreja morre. Isso é muito verdadeiro, que a gente vê aí que existem igrejas de muitos jeitos, e ao longo da história se viu isso. Existe igreja que não tem templo, que não tem igreja, que não tem vários dos grupos que às vezes a gente acha importante que uma igreja tenha. Não tem talvez ministro e ministra, não tem pastor, não tem pastor. As igrejas, as comunidades funcionam, mas ao longo dos anos não existe nenhuma comunidade que funcionou sem culto. O culto é, de fato, a coisa mais importante, é coração, realmente, é de onde nasce tudo que uma igreja faz e para onde retorna tudo que ela faz. Então, o culto, ele não... Da onde vem o culto? Bom, o culto, ele foi... O povo de Deus, ele foi celebrando esse coração aí, ele foi inventando jeitos de fazer isso. Então, na Bíblia, a gente tem vários exemplos de como é que o povo fazia o culto. Mas uma coisa é muito importante a gente se dar conta: o culto, não existe um modelo pronto. Não existe o culto lá do povo do tempo de Jesus Cristo, que é o culto que a gente tem que agora copiar e imitar. Também não é o culto da Alemanha, como muitas vezes foi na nossa igreja. O modelo de culto era o culto dos alemães, o culto em alemão. Bom, essa é uma tradição importante que nós herdamos, e a gente vai ter algo um pouco parecido. Mas o mais importante de tudo é pensar como é que a gente transforma o nosso culto mais parecido com o nosso jeito de ser, com a nossa cultura. Isso eu estou querendo chamar de cultura. Cultura é o jeito que a gente vive. Como é que o povo vive na Grande Vitória? O que desse jeito que o povo tem? Antes a gente falava aqui do jeito de chegar, né? O pontual, o que não é tão pontual. Como é que esses jeitos, como é que isso vem para dentro do culto? Como é que as nossas músicas, as nossas danças, as nossas comidas, as nossas bebidas, o nosso jeito de nos relacionar com as pessoas, como é que isso vem para dentro do culto? Então, se o culto é o coração da igreja, é o rancho na roça, ele tem que ter a ver com a vida das pessoas que fazem parte dele. Ele não deve ser uma coisa estranha para as pessoas que fazem parte do culto. Então, algumas ideias aqui. O culto sempre se encarna na cultura. Ele sempre entra dentro do jeito que as pessoas de um lugar vivem. Isso é um desafio muito grande da gente pensar. Como é que a gente faz isso? Isso aqui a gente não precisa ver, né? Enculturação é esse processo de combinar com a cultura, de dialogar com a cultura, dialogar com o jeito das pessoas vivem. Isso ganha o nome de enculturação. E aqui tem uma explicação do que é isso. E importante para nós, os luteranos, as luteranas, nós entendemos que o nosso culto, as partes principais do culto é a palavra que é pregada, que é cantada, que é celebrada, e os sacramentos, que são a ceia e o batismo. Através desses dois elementos é que nós construímos o culto. Então, se a gente for pensar assim, como é que agora o que eu combino com o jeito de viver das pessoas de um determinado lugar, de uma determinada comunidade? É exatamente essa palavra de Deus, os sacramentos, a ceia e o batismo. Eu vou ter que descobrir formas
de como é que eu faço isso, que isso seja o mais parecido possível com o jeito que as pessoas vivem, com aquilo que elas fazem no dia a dia, na vida delas. O culto não deve ser algo estranho para a vida. As pessoas não devem ir no culto e sentir como se elas estivessem num outro lugar que não tem absolutamente nada a ver com o jeito como elas vivem, aquilo que elas acreditam, que elas fazem no dia a dia da vida delas. Essa questão aqui nós não precisamos ver, aqui é um pouco aprofundando um pouco mais como é que a gente faz esse processo. Então, nem tudo que a gente faz na vida a gente vai trazer para dentro do culto, por exemplo. Por exemplo, se nós vivemos numa cultura muito violenta, obviamente que nós não vamos trazer essa violência para dentro do culto. Então, nós vamos enculturar ou encarnar na vida do culto aquelas coisas que são queridas para nós, que são coisas que nos ajudam a viver, que nos orgulham, que nos dão gosto, que faz os nossos olhos brilhar. Isso. E aí eu pergunto para vocês, eu coloquei essa foto aqui, eu não sei de onde é muito parecida com os cultos da nossa igreja, da ISLB. E a pergunta que eu faço para vocês, o que o culto da nossa igreja comunica? Quando as pessoas entram na igreja, sentam nos bancos, ficam vendo as costas, uma pessoa vendo as costas de quem está na sua frente. Lá na frente tem, num altar, num lugar mais elevado, um pastor ou uma pastora. Temos uma cruz lá, nós temos um templo, parece um teatro, né? Parece um cinema o formato. Temos símbolos, tem flores que aparecem lá na frente, tem um pano vermelho. O que essas coisas comunicam? O que elas falam para as pessoas? Elas ajudam a dizer alguma coisa? Ou elas comunicam um pouco de distanciamento, uma certa frieza, talvez? E imagine uma pessoa que não é membro da nossa igreja, que não é conhecida, e ela entra na nossa igreja, ela entra no nosso culto. O que esse culto fala para ela? Será que ela consegue entender o que o culto está dizendo? Ela se sente atraída? Ela se sente com vontade de ficar, ou ela sente, isso aqui não é bem meu lugar, não estou entendendo muito o que acontece aqui. Então, essas perguntas são importantes para nós, porque se a gente quer pensar o culto cristão hoje, a gente deve pensar isso, né? O que o nosso culto, do jeito que ele é, o que ele comunica? Se a gente falou antes que o culto é a comunicação do evangelho, o evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo tinha um jeito extremamente próximo das pessoas. Ele se aproximava de todo mundo. As pessoas que eram estranhas naquela época, por exemplo, pessoas de outra religião, como os samaritanos, ou pessoas com quem homens não conversavam, por exemplo, mulheres e crianças, ou pessoas até que tinham uma doença, como os leprosos. Jesus se aproximava dessas pessoas que eram consideradas, entre aspas, pecadoras. Eram pessoas que não eram bem vistas. Jesus se aproximava dessas pessoas. O jeito dele ser um jeito extremamente próximo. Muito próximo. Se o nosso culto é comunicação do evangelho, é comunicação do próprio Jesus Cristo, será que os nossos cultos aproximam as pessoas se sentem próximas, ou às vezes elas se sentem, isso aqui não é uma coisa difícil para mim, eu não consigo entender direito, não tem muito a ver comigo, é um momento em que eu às vezes fico até cuidando para ver o tempo passar, né, para daí poder ir para casa. Aí em casa eu me sinto mais à vontade, aqui eu não me sinto tão à vontade. Então são provocações que eu estou fazendo e eu acho que seria legal a gente conversar depois sobre isso.
O que o culto da nossa comunidade comunica para as pessoas? Para quem já é da comunidade, mas para quem não é da comunidade. Ele nos aproxima ou ele nos distancia? Como é que acontece? O que vocês acham? O culto luterano, ele tem um jeito muito interessante de se organizar. O Martim Lutero, lá tantos anos atrás, quando ele reformou o culto, ele manteve muito do culto católico que já existia. O Lutero não fez uma grande transformação no culto, ele aproveitou a tradição que já existia. Ele deu uma ajeitada na missa que eles tinham, que era a missa católica. Ele tirou algumas coisas que ele não concordava, mas em grande medida ele deixou muito parecido com o que já existia. Por quê? Porque o Lutero queria preservar a tradição. Tradição era um negócio importante para ele. Ele não queria fazer algo novo, totalmente novo. Mas, ao mesmo tempo, o Lutero trouxe coisas muito novas para dentro do culto. Por exemplo, a prédica em alemão. Isso foi muito novo. A música que o povo podia cantar junto. Agora, não só mais o padre e os sacerdotes cantavam, mas o povo era para cantar. Então, Lutero, a gente pode dizer que a reforma luterana, no que diz respeito ao culto, ela foi ao mesmo tempo conservadora, ela mantém a tradição e ela mantém a novidade, a crítica. Ela fez essas duas coisas. E nós, na ISLB, como herdeiros desse movimento, nós mantemos até hoje essas duas forças. Nós mantemos a tradição, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós herdamos, e aí aquilo que veio lá dos nossos antepassados alemães vai ser importante, porque nós levamos a sério a tradição, mas nós não somos tradicionalistas, nós não ficamos presos na tradição. A gente, como luteranos e evangélicos, nós sempre temos a procura de tentar inovar, tentar trazer algo novo. Então, um culto na nossa igreja, ele não deveria ser algo totalmente novo, algo que se cria, como algumas igrejas novas, aí elas cada dia criam um culto novo, né? Então, isso não tem muito a ver com o nosso jeito de ser. Então, o culto mantém uma certa tradição, mas ele está sempre se adaptando, se enculturando, tentando trazer coisas novas. Eu não sei se vocês têm problemas aí, mas aqui onde eu moro, os jovens da idade do meu filho, 17 anos, eles não querem saber de culto. Porque os cultos da nossa igreja não falam para eles. Eles não conseguem entender o que acontece. O meu filho já foi muito sincero para mim, e ele não é o único, né? Se fosse só ele, o problema seria bem menor. São vários da idade dele, diz assim, eu não entendo o que acontece lá. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Não me diz nada, não me diz respeito, por isso eu não quero ir lá. Como é que a gente consegue falar, comunicar com esse público, sem abandonar o que nós temos, mas conseguir aproximar de alguma maneira? Como é que a gente faz isso? Essa é uma pergunta bem importante, que a gente deveria responder. Como é que aquelas pessoas que não estão na nossa igreja, como é que a gente consegue comunicar através do culto para elas essa boa notícia que é o Evangelho, sem abandonar todo o nosso jeito de fazer? Então, é uma pergunta bem difícil, mas a gente está aqui para tentar responder. Eu vou botar aqui algumas coisas para provocar vocês. Eu tenho a impressão que o nosso culto ele está sempre com um pé lá e um pé cá. Ele está com um pé na tradição, um pé na atualidade. E eu não quero aqui dizer que tradição é bom, que atualidade é bom. As duas coisas podem ser bom e pode ser ruim. Então, o culto nosso ele está sempre nesse embalo. Ele é um pouco de duas coisas. Ele é um pouco de tradição, ele é um pouco de atualidade. Ele é um pouco de antigo e um pouco de novo. Ele tenta trazer coisas antigas, mas ele tenta trazer coisas novas.
Ele canta o Castelo Forte, que é um hino de 1500, mas ele canta talvez um samba novo que fala do... Entra na roda com a gente, por exemplo, é um samba. Então, nós cantamos isso na nossa igreja. Então, o culto tem algo novo e tem algo antigo. Tem algo germânico lá da Alemanha, mas tem algo brasileiro também. Tem um pouco daquele jeito frio do alemão, mas tem o calor do abraço brasileiro, o jeito barulhento do brasileiro ser. Então, ele mistura essas duas coisas. Tem um pouco de instituição, aquilo que a igreja diz que é para ser, aquilo que a igreja meio que ordena, né, entre aspas, mas também tem um pouco de sociedade. O nosso culto, ele quer dialogar com a sociedade, com o mundo, aqui está ao nosso redor, ele não perde isso. Ele é do ministro e da ministra, ele tem um pouco da cara do pastor e da pastora, mas ele também é da comunidade, graças a Deus que é da comunidade também, né? O culto não é só do pastor e da pastora, ele é de toda a comunidade. Ele respeita a confessionalidade, então às vezes a gente fica perguntando, isso é luterano? Isso é luterano, né? Tem uma pergunta muito forte, é luterano? Mas ao mesmo tempo ele é em cultura, ele mistura coisas do nosso mundo, do nosso tempo, do nosso jeito de ser, como eu falava antes. Ele é litúrgico, mantém uma certa liturgia, uma certa ordem, mas incorpora novos jeitos de celebrar. Ele é crítico, no sentido de que faz perguntas, mas quer ao mesmo tempo ser atrativo. Às vezes fazer pergunta demais não é atrativo. Então, se às vezes as pessoas vêm no nosso culto e a gente faz muitas perguntas, talvez a gente não é tão atrativo. A gente provoca as pessoas a pensar. E hoje em dia tem gente que não quer pensar muito, eles querem as coisas mais prontas. Então, um culto mais emotivo, onde eu vou só para me emocionar, para chorar ou para sentir reações fortes, talvez seja muito mais atrativo. Um culto que questiona, que faz perguntas, que pergunta se o jeito que a gente vive está correto, isso às vezes não agrada tanto. O nosso culto tenta estar nos dois lados, né? Um pé no crítico, um pé no atrativo. Isso aqui é uma expressão bem... teria que contar toda uma história, né? Tem a ver com a tradição grega, né? O apolíneo é aquele muito mais um correto, né? Uma certa ordem. O dionisíaco é uma certa bagunça. O nosso culto ele está entre uma ordem e uma bagunça, entre uma festa organizada e uma festa bagunçada. A cultura brasileira ela tem muito desse dionisíaco, né? Muito do festivo que parece uma bagunça, mas que é uma bagunça que talvez bagunça para quem está olhando de fora, né? O carnaval, por exemplo. O carnaval é uma festa bagunçada. Se a gente observa bem o carnaval, ele não é tão bagunçado assim, ele tem muito de organização, tem uma organização rigorosa lá dentro. É sério, mas ao mesmo tempo é lúdico, é humorado, é festivo, né? É racional. Às vezes as pessoas dizem que parece que nós, na nossa igreja, vamos no culto só com a cabeça. É muita ideia, mas ele também é emocional, é dramático, é afetivo. É puro, mas ao mesmo tempo misturado, né? Então a gente tem coisas mais... aquelas coisas assim, isso é sagrado, né? A gente não pode... Tem até medo de pisar em alguns lugares, né? Às vezes o altar lá em cima parece que lá só o pastor e a pastora podem pisar. Mas quando a gente vai para uma festa da comunidade, aí a coisa é bem mais misturada, né? O pastor dança, até bebe uma cerveja, uma caipira, então não é mais tão santo como lá no culto. Então a gente tenta um pouco misturar essas duas coisas também. A gente acha isso interessante. Essa mistura pode ser bem interessante. Às vezes o nosso culto ele está muito preocupado o que as pessoas vão dizer, o que os membros vão falar, né? Então, se a gente começa a trazer questões mais políticas, a gente fica preocupado
preocupado, mas o que o povo vai dizer, né? Parece que não pode falar de política no culto. Mas, ao mesmo tempo, o nosso culto quer transformar a realidade. Ele é político. Todo culto é político, porque político é pensar o jeito que a gente vive no mundo, o jeito que a gente vive na sociedade. Todo culto vai fazer isso. Se o culto traz o evangelho para como aquilo que a gente comunica, o jeito de Jesus Cristo é um jeito político, porque Jesus Cristo é alguém que tomou partido. E partido aqui eu estou dizendo, ele tomou lado. Ele tomou o lado de quem precisava, tomou o lado do pobre, tomou o lado dos doentes, tomou o lado das mulheres, daqueles que eram mal vistos, ele tomou um lado. Então, de certa forma, o evangelho, a partir do qual nós fazemos o culto, é sempre algo político. Então, nós ficamos, às vezes, nessa ideia, será que a gente pode ser mais político? Será que a gente não pode? A gente quer transformar o mundo, mas parece que não pode falar de que a gente quer transformar o mundo. Neutro e político, né? A gente fica nessa tentativa. E tem uma teóloga, uma freira católica, Ione Buist, ela diz que não existe culto neutro. Todo culto toma uma posição. Mesmo aquele culto que diz eu vou ser neutro, eu não vou tomar partido, eu não vou falar nem desse nem daquele, essa posição, ela diz, isso já é uma posição. Então não existe culto neutro, ela diz, não existe missa neutra. Todo culto toma posição para um lado ou para o outro. Não tem como fazer isso. Não existe neutralidade num culto. Sempre vai tomar uma posição. E se a posição é eu não vou tomar posição, eu não vou tomar posição, já é uma posição. Eu vou passar agora um pouco mais rápido aqui. A gente poderia perguntar também quem é a pessoa que frequenta o nosso culto. Quem é a pessoa que vem lá? Obviamente, vocês vão dizer é o João, a Maria, o Pedro, o pastor Carlos, a pastora Claudete, a Estefane, que eu estou vendo aqui. São esses que vêm no nosso culto. Tá certo isso. Essas são as pessoas que vêm no nosso culto. Mas a pergunta é um pouco mais a fundo. De onde vem? O que essas pessoas fazem? O que elas creem? O que elas acreditam? O que elas buscam quando vêm no nosso culto? Esse livro aí do lado é de uma escritora francesa. Ela diz que quem vai no culto ou é peregrino ou é convertido. O peregrino é aquela pessoa que ela está procurando alguma coisa. Ela vai de culto em culto. Ela vai na missa, ela vai no culto, ela vai no centro espírita, ela vai no terreiro da Umbanda, ela vai na Igreja Universal, porque ela está buscando alguma coisa. O convertido é aquele que ele vem no nosso culto e ele fica no nosso culto, porque aquele culto do jeito que é, para ele tá bom. E ele se sente super realizado naquele culto. Então ele não vai sair à procura de outros cultos. Mas a Daniele aqui, ela diz, a maioria das pessoas hoje são peregrinos. Muitas das pessoas que vão nos cultos aí na Grande Vitória são peregrinas. Mesmo que eles estejam lá no fichário de membros, mesmo que eles venham no culto lá, talvez 4 vezes no ano, ou só no culto do Natal, eles estão muito mais peregrinos, são pessoas que estão à procura de alguma coisa. E eles vêm no nosso culto, assim, dar uma olhada se o que tem lá ajuda eles. E se não ajuda, eles vão em outros lugares. Qual é a cultura das pessoas que estão vindo no nosso culto? Qual é a grande pergunta que as pessoas têm? Qual é a preocupação que eles têm? É comprar um carro novo? É pagar as contas no final do mês? É conseguir levar comida para a família comer? É ter uma vida que faz sentido, o trabalho que faça sentido, que realize a pessoa? É entender por que eu vivo, afinal de contas, por que eu estou aqui? Essas perguntas são extremamente importantes da gente começar a pensar quais são as angústias, as preocupações das pessoas que vêm para os nossos cultos.
consumistas, como eu coloco ali, provavelmente sim, nós todos somos muito consumistas, mas consumistas do quê? O que as pessoas estão consumindo? São sensações, são prazer, estão em busca de novidade? O que as pessoas estão buscando, de fato, quando elas entram na porta da nossa igreja para participar do culto? São pessoas informadas? São pessoas desorientadas? Hoje, nunca fomos tão informados como hoje. Através da internet, os seres humanos nunca foram tão informados, mas, ao mesmo tempo, nunca fomos tão desorientados como somos hoje. Não sabemos exatamente o que a gente vai pegar nesse universo de informações que é colocado todo dia na nossa frente. Com a pandemia, é exatamente isso que acontece. Nós nunca fomos tão informados sobre uma doença. Nunca a gente soube tanto sobre um vírus, sobre o que ele faz, o que ele causa. Mas nunca nós somos tão desorientados. Nós não sabemos se podemos ir para a rua, se temos que ficar em casa, se é para usar máscara, se não é para usar máscara. Se nós ouvimos o que o Bolsonaro diz, ou se nós ouvimos o que o governador diz, o que o prefeito manda, ou o que os empresários, os donos do comércio estão mandando. Então, exatamente isso. Somos um montão de gente com muita informação, mas nós não sabemos qual a informação escolher. E assim é para quase tudo, pessoal, para quase tudo. Como criar os filhos, como criar as filhas, o que estudar, o que fazer. Nós somos informados, mas somos totalmente desorientados. E muitas pessoas que vêm para o nosso culto, elas estão esperando que, de alguma maneira, a gente ajude elas a se orientar na vida, a encontrar um jeito de escolher as informações. Um ser humano carente de sentido de vida, de uma espiritualidade para a vida, uma pessoa de fé buscando orientação para viver. Então, provavelmente, todos esses aí, muito mais, são as pessoas que vêm no nosso. Uma outra pergunta importante, onde está a quem não está vindo no nosso culto? Como eu falei antes, os jovens, por exemplo, qual é o culto que eles estão indo? E talvez eles não estão indo em nenhum culto religioso, eles não estão indo numa outra igreja, nem numa outra religião, mas eles estão indo para o shopping, eles estão indo para a festa, para a balada. Eu não tenho nada contra a festa, a balada, eu também gosto. Estão indo na academia, eu também acho legal, também vou lá. Então, o problema não é esse outro lugar. O problema é que talvez esses públicos que não vêm mais da nossa igreja, eles estão buscando alguma forma da resposta daquelas questões ali que nós vimos antes, eles estão buscando nesses lugares. E nós precisamos nos dar conta, não apenas para a gente dizer que eles não devem ir lá, mas para a gente, de alguma maneira, tentar ajudar as pessoas a encontrar as respostas no espaço que a gente tem, que é o espaço do culto, o espaço da igreja. Então, esse é um outro livro muito legal que fala Engolidos pela Cultura Pop. A cultura pop é tudo que a gente faz no dia a dia. No Netflix, nas séries que a gente assiste, as músicas que nós ouvimos, as modas que a gente segue, as roupas que vestimos, os celulares que nós temos, as redes sociais, né? Tudo isso está dentro do que a gente pode chamar cultura pop, cultura popular. E as pessoas, em grande medida hoje, elas tentam responder as suas grandes perguntas, as perguntas do porquê que eu vivo, por que eu estou aqui, para que serve a minha vida. Elas tentam responder por esse meio, né? Por essas, consumindo coisas. Então, eu estou cada vez mais convencido que as séries que a gente não assiste só para passar o tempo. A gente assiste, em grande medida, para responder questões que são importantes para nós. Em tentar entender por que eu vivo, o que faz sentido, o valor da vida, né? Em tentar entender um pouco mais esse negócio chamado vida. Então, é uma pergunta muito importante. Onde é que está o povo que não consegue vir no nosso culto, que o nosso culto não consegue responder? Onde eles estão respondendo essas questões? Quais são os espaços que estão proporcionando alguma resposta? O consumo, pessoal, a compra de coisas é o principal respondedor das perguntas. O mercado entendeu muito tempo que
para satisfazer um bando de desorientado, ele tem que oferecer coisas. Então, ele nos oferece perfume, celulares, carro novo, lingerie, Badulac para botar a geladeira nova, sofá novo. Ele vai nos oferecendo um monte de coisa, porque ele tenta dizer assim, se você comprar isso aí, você vai ter a resposta. E as pessoas acreditam nisso. Nós mesmos acreditamos e as coisas nos dão uma certa satisfação, mas elas não respondem a pergunta. Elas dão uma resposta imediata, nos deixam bem felizes num primeiro momento, mas em pouco tempo, principalmente quando vem as contas para pagar, a gente tá com mais perguntas para responder, não sabe. Como é que o culto lida com isso? Em que medida o culto poderia ajudar as pessoas a se entender na vida? A não cair tão fácil nas ofertas que são feitas diariamente, a todo instante para dentro da nossa vida, tentando nos responder, tentando nos dar algum rumo para viver. Nós já estamos agora com 40 minutos, eu vou falar do culto online, e aí nós vamos abrir para discussão. O interessante do tal do culto online é que, diante da pandemia e do distanciamento social, nós conseguimos deixar de lado quase tudo que a igreja faz, quase tudo que a comunidade faz. Nós não conseguimos deixar de lado a celebração. O culto não pôde parar. Então, é muito interessante isso, que diante da pandemia, o que mais nós precisávamos era justamente do culto, porque o culto nos alimenta para viver, o culto nos dá a resposta, nos orienta. E justamente isso nos foi tirado. A pandemia foi tão cruel que ela nos tirou até aquele espaço de encontrar gente para poder juntos pensar estratégia. Então, não deu para não celebrar, para não fazer culto. Imediatamente nós tivemos que nos reinventar para poder celebrar. E o culto online, então, foi a solução que nós achamos. E ela é uma solução que talvez não é a melhor, mas é a única que nós temos. Essa experiência tem nos animado tanto e tem nos despertado tanta criatividade que nós estamos aqui hoje, no sábado à noite, fazendo uma reunião de formação usando o mesmo jeito que a gente está usando para fazer o culto. Talvez foi justamente o culto que nos ensinou isso, nos ensinou a usar, a nos reinventar para experimentar outras formas de nos encontrar, porque não dá para ficar sem nos encontrar, sem nos abastecer. Lembra a ideia do coração lá? Se o coração para, o corpo morre. Então, não dá para o coração culto, não dá para parar. O sono restaurador não pode parar. Então, a gente teve que reinventar esse espaço. A pandemia acelerou a mediatização da igreja e do culto, então já era uma suspeita. Eu pesquisava aí há bastante tempo sobre essa palavra mediatização, o uso da mídia na vida. E tem autores que dizem a mídia, a internet, ela está em tudo que a gente faz. Nas compras, na diversão, no lazer, no serviço bancário, na educação, né? Tem educação toda feita à distância. E esses pensadores, eles têm dito, antes da pandemia, bem antes da pandemia, eles diziam: a igreja vai ser online, a igreja vai ser mediatizada cada vez mais. E quando eu falava isso para os meus alunos, eles me olhavam com uma cara meio como o pastor Carlos está me olhando agora. Isso acho que não é verdade, isso não pode ser, eu estou brincando. Não precisa culto online, porque bom mesmo é ir na igreja, é ver as pessoas. E não é que a pandemia agora, ela acelerou isso.
aquilo que era profecia de alguns teóricos que dizia no futuro a igreja vai ser mais online do que a gente imagina, a pandemia acelerou isso. Nós tivemos que migrar para dentro desse mundo estranho, frio, que a gente não sabe se é real, se não é, né? Ela nos obrigou a fazer isso. E uma das coisas que isso nos levou a pensar é que nós precisamos, e com uma certa urgência, aprender a usar a tecnologia, e nós precisamos fazer uma teologia da internet. Eu botei ali essa palavra estranha, cyberteologia. Nós precisamos uma teologia que nos ajude a entender o que é isso. Por exemplo, será que, uma pergunta bem importante, será que existe comunidade na internet? É uma pergunta extremamente importante. A comunidade, nós reunidos aqui, nós somos uma comunidade ou não? Não estar corporalmente num lugar, isso inviabiliza ser comunidade? É uma pergunta extremamente importante. Se nós responder que sim, é uma comunidade, então não tem motivo para a gente não celebrar a Santa Ceia, por exemplo. Nós poderíamos celebrar a Santa Ceia, eu poderia pegar aqui o vinho, vocês com o copo do vinho aí em casa, eu poderia pegar o pão, não tenho aqui, né? Estou com o mouse, e poderíamos fazer. Mas aí a SLB diz, não dá para fazer Santa Ceia porque nós não temos, nós precisamos pensar teologicamente isso aí. Nós precisamos de uma teologia para poder fazer isso. Nós precisamos, não é só técnica, nós precisamos dizer o que isso é para a nossa tradição teológica, nossa tradição de crença, de fé. Então, é nesse pé que nós estamos. Né? Aqui é um livro que justamente trabalha isso. Né? Os católicos refletem muito sobre isso, sobre uma cyberteologia. É importante a gente se dar conta que o culto e mídia sempre andaram juntos. Por quê? A mídia, ela não é só a internet. A televisão já é uma mídia, o rádio já é uma mídia. Há muito tempo atrás, nós já temos programas que não são cultos, mas poderiam ser cultos. Tem igrejas que fazem culto no rádio. O que mais é mídia? O jornal é uma mídia. A própria Bíblia, a escrita, o texto também é uma mídia, também é um meio de comunicar. A nossa liturgia é uma mídia, a música, os cantos são mídias. Os símbolos que nós temos, a cruz, por exemplo, a coroa de espinhos, os paramentos dentro de uma igreja, são meios, são mídias que a gente usa para transmitir alguma coisa. As roupas que o pastor, a pastora usa também transmitem alguma coisa. Então, vocês vão ver que desde que existe igreja, sempre mídia foi usada. Então, nós não deveríamos estranhar tanto o uso da internet, porque essa é a nova mídia. Os cristãos e as cristãs sempre usaram as mídias para se comunicar. O Lutero, quando ele quis pregar as novas ideias, o que ele fez? Ele foi lá na porta do castelo, que era o Facebook de Wittenberg, da cidade, funcionava como o Facebook. Ele foi lá e botou as teses lá para todo mundo ver, para quem pudesse ler e lá ler. Então, o Lutero usou muito mídias, as mídias que ele tinha, a porta do castelo, os hinos, né? O Lutero fez hinos, porque o povo não podia ler as coisas que ele escrevia, então ele fez hinos, e através dos hinos ele falava daquilo que era as novas ideias. A prédica no culto como um lugar para pregar, para falar. Então, sempre usamos mídia. Nós não deveríamos estranhar que nós temos agora um outro jeito. Então, nós deveríamos nos jogar nesse outro jeito e tentar fazer da melhor maneira possível. A internet, ela não funciona igual funciona ao vivo, o presencial. Ela tem uma outra linguagem. E essa outra linguagem a gente precisa entender também. Então, internet
eu vou falar isso daqui um pouco, ela precisa ser condensada. A linguagem da internet, ela precisa dizer mais em menos tempo, por exemplo. Uma prédica no culto, que dura, eu não sei quanto dura no Espírito Santo, as prédicas aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, 20 minutos é uma prédica. Esse é um tempo normal de uma prédica. Eu sei que tem lugares aí mais da tradição pomerana que a prédica vai de meia hora para mais, né? Ou até mais do que isso. Uma pregação num culto, vamos pensar uma pregação de 20 minutos. Na internet, nenhuma santa criatura vai ouvir 20 minutos de pregação, porque o tempo da internet ele é desgastante, ele precisa de outros atrativos. Agora, se a gente na internet, eu falando aqui agora, eu estou nos 50 minutos, isso é uma eternidade para a internet. Se eu estivesse falando aí ao vivo com vocês, nós sentados numa roda conversando, provavelmente esses 50 minutos vocês tinham percebido ele de outra maneira, né? É muito diferente. Então, isso a gente precisa se dar conta. Falar na internet, fazer um culto na internet, precisa de outros mecanismos, precisa de outros recursos, é uma outra linguagem. E isso nós vamos conversar daqui um pouquinho. A linguagem da internet é muito mais forma que conteúdo, então a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Ela é, às vezes, só formato, né? Ela é uma coisa que a gente acha bonito, mas aí a gente pergunta, mas o que disse, afinal de contas, a gente não sabe. Não tem muito conteúdo, é vazia de conteúdo. Os youtubers aí, quem conhece os youtubers, eles falam um monte de um jeito engraçado, com um monte de erro de gravação e não dizem nada. Mas o jeito que eles falam agrada milhares e milhares de pessoas. Os jovens, principalmente, eles ficam fascinados com aquele jeito, com a forma, mas o conteúdo é vazio. As novelas da Globo, a mesma coisa. As pessoas ficam sentadas lá, quase hipnotizadas, vendo, mas de conteúdo, no final, não tem nada, né? É só um montão de ideias, de coisas, de impulsos, faz a gente rir, faz a gente ficar excitado, faz a gente ficar emocionado e a gente fica encantado com isso. Então, a mídia funciona muito nessa ideia, ela quer atrair pessoas. Bom, nós no culto não queremos só atrair pessoas, a gente quer ajudar as pessoas a comunicar o evangelho, a reoxigenar a vida, a repensar o viver, né? Então, são coisas muito sérias que a gente quer fazer. Como é que a gente faz isso? A gente precisa dominar esse outro jeito de fazer. Aqui eu já falei, né, uma linguagem dinâmica, menos é mais, né? Os alemães dizem weniger ist mehr, menos é mais. Então, um culto em menos tempo, ele tem muito, e bem feito, com recursos bem usados, ele tem muito mais chance de comunicar do que um culto de 1 hora inteira, filmado do jeito como a gente fazia presencial.